Oi, gente! Hoje é o nosso 7º dia de estudo do livro Mentes Informadas, Estudo da Mecânica Quântica, através desse livro, tá bom? Evolução do processo da ressonância harmônica. Então, aqui ele vai explicar a cada mês as modificações que a gente vai adquirindo, que a gente vai conseguindo com esse trabalho. Quando se começa a utilizar a ressonância harmônica, o processo de transformação inicia-se imediatamente. Mas a velocidade em que ocorrem as mudanças e as reações ao processo variam de pessoa para pessoa, mas no geral, a dinâmica é a seguinte: no primeiro mês, é como se um trem estivesse parado na estação há anos. Todos se acostumaram a ver o gigante imóvel. Subitamente, ele começa a andar e, aos poucos, ganha velocidade. Todos esperavam por isso há muito tempo. Por isso, a felicidade é geral. Ou seja, nesse primeiro mês, a pessoa nota que da vida parada que ela tinha, ela começa a ter movimento em todos os sentidos. Então, é bastante visível isso e a pessoa nota essa diferença. Novos negócios, oportunidades de emprego, clientes começam a surgir. Dívidas são recebidas, a saúde melhora, relacionamentos melhoram e assim por diante. A vida ganha um novo impulso. Temos muita dopamina, serotonina e endorfina sendo produzidas no cérebro. Parece que o trem irá deslanchar. Ele estava parado e, por si mesmo, não se moveria jamais. Como uma força externa foi aplicada, ele passou a se mover. Uma onda extremamente poderosa foi responsável pela mudança. Mas esse é um impulso externo. Em seguida, todos esperam que o trem continue aumentando sua velocidade. Então, é uma metáfora, né? Nos comparando a esse trem que não estava em movimento e que agora, então, com esse trabalho, ele vai entrar em movimento e ocorrer as mudanças na vida de cada um, né? Contudo, a hora da verdade começa a chegar. Os velhos programas e autossabotagem estão na mente, esperando para entrar em ação com mais força. Não é novidade, pois eles já estavam atuando há anos para manter o trem parado. Portanto, entre o trem se mover e alcançar a velocidade do cruzeiro há uma distância considerável. Leva um tempo para que isso possa ocorrer. A fronteira da autossabotagem está um pouco à frente. Então ele quer dizer aqui que na maioria das vezes o processo não é mais rápido da ressonância harmônica no benefício da vida das pessoas, porque elas se auto-sabotam nesse processo. É isso que ele está dizendo. Ainda há margem para crescimento antes de o trem chegar à hora da verdade. Se ele quer realmente crescer e evoluir ou quer permanecer na zona de conforto. É no segundo mês que os indícios de que algo não vai bem começam a surgir. Nini, a Magazine aqui é pra rua. Podem ocorrer alguns sintomas físicos, alguns clientes podem faltar às consultas ou às reuniões, alguns amigos podem se afastar. Estamos encostando na fronteira sutilmente e o programa da autossabotagem começa a dar sinais de vida e ativa alguns mecanismos para nos paralisar novamente. Então, através dessa autossabotagem que nós praticamos contra nós mesmos, sem percebermos, a gente pode paralisar o processo e esses benefícios serem paralisados momentaneamente. Mas isso não é algo definitivo. Nesta hora, temos de nos perguntar se queremos realmente crescer. Se perguntarmos às pessoas se elas gostam de dinheiro, é claro que todos responderão afirmativamente. Alguns dirão que dinheiro não é tudo na vida, sinal claro de autossabotagem. Se perguntarmos se querem ganhar dinheiro, alguns dirão que sim. Então, se oferecermos trabalho para o próximo sábado, muitos dirão que não é possível, porque vão a uma festa de um aniversário, um churrasco, um jogo, uma novela, uma viagem.
Portanto, entre o sonho de querer dinheiro e a realidade do que se faz para mudar de vida, existe um degrau enorme. Nessa hora, a verdade aparece. A pessoa não quer mudar de vida realmente, pois prefere continuar na zona de conforto. Existe um sistema de crenças por trás disto. Estamos relatando o processo normal da ressonância harmônica. Existem muitas situações diferentes dependendo da autossabotagem em curso. Pode ser que, desde o primeiro dia, o trem não se mova. A pessoa já aciona os freios e paralisa o processo logo de saída. Isso atrasa muito, mas muito mesmo. Pode ser que o programa de autossabotagem seja tão forte que a pessoa nem perceba que está sabotando e diga que não sente nenhuma mudança ocorrendo no processo da ressonância harmônica. Ou seja, após tu estares fazendo ressonância harmônica, tem algumas pessoas que podem dizer que não estão sentindo nada, mas na verdade elas estão se autossabotando para que não sintam o processo ocorrendo. Porque depende da tua energia de tu fazer tua parte também. Outras vezes, a pessoa sente tanta mudança, passa por tamanha catarse que interrompe o processo. Para que a borboleta possa voar, antes precisa sair do casulo. Para que possamos viver, temos de sair do útero. É difícil? É complicado? É doloroso? Sim, mas absolutamente necessário. Vejam as descrições sobre o trauma no nascimento. O útero é um lugar cômodo, mas se continuarmos lá, morreremos. É preciso nascer, é preciso pagar o preço. Tudo na vida tem um preço. É preciso fazer a limpeza, passar pela catarse, para se alçar um novo patamar de evolução e realização. No terceiro mês, observamos um aprofundamento do quadro anterior. A limpeza é maior, mais profunda. O tapete está sendo levantado cada vez mais. A sujeira vem à tona e precisa ser limpa. Não há outro caminho. Mas a pessoa pode exercer seu livre arbítrio e optar por deixar tudo como está e abandonar o processo. É no terceiro mês que a decisão tem de ser tomada se continuamos avançando ou não. O trem ainda não está andando com todo o seu potencial. Todos esperavam que ele o fizesse, mas ele continua a 60 km por hora, como no primeiro mês, se é que ele andou. Nesse ponto, as pessoas dizem que não sentiram grandes mudanças entre um mês e outro, entre o terceiro e quarto mês de ressonância harmônica. A maioria das pessoas diz que não notou muita diferença, isso que ele está dizendo. A onda que está inundando o cérebro é gigantesca e poderosa. A mudança de paradigma deveria ser tremenda. Todas as crenças que não são reais, que não estão de acordo com a realidade, deveriam ser abandonadas. Não funcionam agora como nunca funcionaram. Ou seja, nossas crenças limitantes, né? Que então ele diz que nós devemos mudar essas crenças limitantes, essas crenças que nunca funcionaram na nossa vida, para que o processo de ressonância harmônica funcione com mais agilidade. Uma nova vida está para começar. Uma vida de crescimento contínuo em todas as áreas, de desafios constantes. Uma vida lidando com o desconhecido o tempo todo. Uma vida na qual, por exemplo, lemos um livro difícil todos os dias. Pelo menos algumas páginas. Um livro que nos acrescenta, questiona, que muda a nossa forma de ver o mundo, que nos faz crescer, queiramos ou não. Somos desafiados a transcender nossa visão de mundo o tempo todo. A expansão da consciência e a sua complexidade aumentam sem cessar. Começamos a enxergar o que nunca tínhamos visto. Agora temos clareza de mente, de consciência. Entendemos cada vez mais como funciona o universo. Do terceiro para o quarto mês, há um salto de consciência significativo. Quem passa por este marco tem tudo para ir em frente. É claro que ainda falta chegar ao grande salto
do 6º para o 7º mês. Eu já estou no 8º. No 4º mês, as coisas estão muito mais claras. Já sentimos que podemos mudar nossas vidas. Chegamos à fronteira e fomos adiante. Enfrentamos a batalha contra a preguiça, de não querer fazer nada, de querer dormir mais e mais, e fomos adiante. Os negócios estão cada vez mais prósperos, nossa carreira na empresa está avançando, ou decidimos abrir nosso próprio negócio ou mudar de carreira. De qualquer forma, as mudanças estão em curso. Continuamos sendo desafiados a mudar nosso paradigma constantemente. Isso não acabará nunca, pois a evolução não tem fim. O universo é muito mais complexo do que sequer podemos imaginar. Portanto, temos espaço de folga para crescer. No 5º mês, aumenta a clareza de pensamentos. Tudo flui muito mais fácil, sem a necessidade de sofrimento. Produzimos ainda mais. Estamos conscientes de que pensamos e criamos, que basta um pensamento e um sentimento para criar a realidade. Entendemos que temos uma tremenda responsabilidade por nossos pensamentos e sentimentos. Vemos claramente que se pensarmos em algo negativo, isso aparece em nossas vidas instantaneamente. Por isso é preciso direcionar nossos pensamentos e sentimentos para coisas positivas e construtivas. Pensar negativamente é um luxo que não podemos nos dar. O preço é muito alto. Quando vem um pensamento negativo, é preciso imediatamente mentalizar ou pronunciar de forma audível, cancelado. Ao cancelarmos o pensamento negativo, devemos substituir por um pensamento positivo. Devemos fazer isso o tempo todo, se for preciso, até que seja a nossa segunda natureza pensar positivamente. É possível chegar nesse ponto. É apenas uma questão de hábito. É imprescindível acabar com a entropia psíquica, que é a tendência a pensar negativamente. No 6º mês, estamos prestes a dar um grande salto. O primeiro grande salto da nossa vida. Os próximos saltos serão a cada 6 meses. Isso é o normal, mas existem variações. Há pessoas que saltam no primeiro dia, mas são exceções. Todos podem dar esse salto com 6 para 7 meses. Basta que queiram progredir de verdade, que paguem o preço do crescimento, que optem pelo crescimento por sair da zona de conforto o tempo todo. Neste mês, tudo caminha bem, tudo evolui a contento cada vez melhor. Continuamos subindo mais e mais. No 7º mês, sentimos uma grande mudança na nossa visão de mundo. Estamos felizes, estamos nos realizando cada vez mais. Já percebemos que não existem limites e barreiras, que é possível expandir-se sem cessar, que praticamente tudo é possível, que pensamos e criamos sem parar. Já eliminamos muitas crenças que não tinham fundamento real. Quanto mais dessas crenças jogarmos fora, mais cresceremos. O universo é muito diferente do que pensamos. Estamos aprendendo a fluir com ele. Colocamos-nos novos objetivos o tempo todo, novas metas, novos desafios. Podemos impor uma taxa de crescimento acelerado porque damos conta. Agora estamos em velocidade de cruzeiro. O programa de autossabotagem continua sendo enfrentado e limpo. Ele é persistente, mas já vencemos uma grande etapa. Somos mais fortes do que ele. Ou seja, somos mais fortes do que o programa de autossabotagem.
Ele é baseado em crenças e elas estão sendo descartadas. Continuaremos assim, crescendo mais e mais, nos preparando para o salto dos 12 meses. A cada 6 meses ocorre um salto muito grande e cada vez maior, já que a progressão é exponencial. Isso é o que poderia acontecer com todas as pessoas que fazem a ressonância harmônica. Pode ser mais que isso e pode ser menos. Depende do quanto a pessoa está disposta a evoluir. Em quanto tempo ela quer evoluir. As coisas podem ser muito rápidas. Sempre é uma decisão pessoal. Não existem limites ao crescimento. A limitação está apenas na mente da pessoa. Certa vez, li que a terapia de Freud durava em média 600 sessões ou 10 anos, e ninguém via problema nisso. Esse tempo deveria ser suficiente para que o paciente confiasse no terapeuta e se abrisse com ele, para que vencesse as resistências e tivesse as catarses e evoluísse bastante. O resultado seria um grande autoconhecimento. Hoje em dia, se a pessoa não consegue a casa, o carro e o apartamento em um mês, já quer abandonar qualquer tipo de tratamento. O imediatismo virou a ordem do dia. Passam-se dezenas de anos criando os problemas e depois o terapeuta tem de fazer o milagre de resolver tudo num passe de mágicas. As pessoas não têm a ideia de quão grande é o magnetismo negativo que agregam nos seus corpos e querem que se tire tudo o mais depressa possível, sem dor, sem incômodo, sem nenhum desconforto. São camadas e mais camadas de miasmas aderidos no corpo, sem falar das larvas mentais. A visão romântica da vida é uma coisa que complica demais a vida das pessoas. Pensa-se que num passe de magia ou como uma palavra mágica toda a negatividade da pessoa é retirada. Se as pessoas estudassem sobre o tema, entenderiam que precisa de tempo para limpar toda essa sujeira e que, enquanto se tira a sujeira, a pessoa não deveria acrescentar outra no lugar. Pois são seus pensamentos e sentimentos que estão criando todos esses miasmas. Desta forma, se limpa de um lado e suja-se de outro. É preciso que a pessoa controle seus pensamentos e sentimentos, enquanto a limpeza é feita, para que o progresso seja mais rápido. Não saber esperar os resultados é um defeito terrível. A paciência é a virtude divina por excelência. Querer impor prazos ao universo é uma infantilidade. É igual a birra de criança que bate o pé querendo que o pai compre o brinquedinho de qualquer forma. O universo tem seus prazos e eles são longos. Ele trabalha em termos de eternidade, considerando que cada vida é um tijolo de uma enorme construção. Um dia essa construção chegará à excelência. Até lá, é preciso ter paciência. Queira-se ou não. O universo só trabalha num sentido, o do bem final das criaturas. Não importa quanto tempo levará. Se há recuos ou atrasos, o problema é da própria pessoa. Caso ela se rebele, agregará mais problemas em seu corpo físico, levando mais tempo ainda para limpá-los. Até que a pessoa aprenda que não há atalhos no caminho da ascensão, da iluminação, de se transformar num ser de luz. E isso custa muito trabalho e paciência. Vejamos outra questão importante. Imagine que uma pessoa procure um psiquiatra para tratar sua depressão.
O médico receita os medicamentos e o paciente começa a tomá-los. Um tempo depois, o mesmo paciente vai a outro psiquiatra e passa a tomar novos medicamentos, receitados pelo segundo psiquiatra, além dos antigos. Isso é viável? Quando se trata com energia, é a mesma coisa. Tanto faz que se trate com o estado partícula ou o estado onda. Fazer tratamentos de duas energias, com duas energias, é uma coisa muito complicada, pois um terapeuta não sabe o que o outro está fazendo. Nunca se deve tratar com duas energias ao mesmo tempo. No caso da ressonância harmônica, existe um protocolo de trabalho. Eu sei o que está acontecendo com o cliente, em que estágio ele está, o que vem a seguir, etc. Existe um plano de trabalho com aquele paciente. Quando falo que pouquíssimas pessoas entenderam o que é a ressonância harmônica, acham que estou exagerando. Se tivessem entendido, não misturariam duas energias ao mesmo tempo. Vou ficar por aqui por hoje, tá? Porque hoje eu realmente preciso dormir cedo e amanhã a gente vai ler os resultados gerais da ressonância harmônica, tá bom? Boa noite. Muita luz para todo mundo, muita alegria e paz. Beijos.